Olá! Queremos apresentar, através desse vídeo, sobre articulações de nichos populares na cidade de Salvador, bem como atende a moradores ou grupos sociais. Através de seus trabalhos, buscam tornar a habitação um direito a todos. O direito à moradia é fundamental para um padrão e qualidade de vida adequada, além de ser um acesso ao lar e espaço. É viver de forma digna, segura e em paz com sua família e comunidade. Existe ainda uma luta muito forte de grupos populares e poder público, no qual precisa de uma interlocução consolidada para tornar real o acesso a programas e projetos comunitários habitacionais que exerçam direito para essas pessoas. É importante fomentar e apoiar os movimentos sociais e grupos de moradores nesse sentido, especialmente em regime de mutirões com autogestão e autoconstrução. Desde 1948, o direito à moradia digna consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas. É também um direito básico assegurado pela Constituição Brasileira de 1988. Em 60 anos, a população brasileira se torna majoritariamente urbana. Essa urbanização brasileira exponencial não é absorvida pela infraestrutura urbana e principalmente a de habitação. O Brasil registrou em 2019 um déficit habitacional de 5,876 milhões de moradias, apontam dados da Fundação João Pinheiro. O indicador inclui domicílios precários em coabitação e domicílios com elevado custo de aluguel. Além desses, outras habitações são consideradas inadequadas, ou seja, possuíam algum tipo de precariedade e carência de infraestrutura. As moradias urbanas brasileiras são consideradas inadequadas por apresentar ao menos um dos seguintes problemas: inadequação fundiária, terrenos irregulares, carência de infraestrutura, ausência de banheiro de uso exclusivo, cobertura inadequada e adensamento excessivo dos domicílios próprios. Mais de 85% dos brasileiros constrói sem a supervisão ou auxílio de um profissional arquiteto ou engenheiro, fato que ocasiona inúmeros problemas relacionados à segurança e conforto nas edificações. O cenário de habitação na Bahia aqui apresentado é baseado no relatório síntese do Plano ERHAB, que é o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e Regularização Fundiária, realizado entre os anos de 2010 e 2013. O déficit habitacional leva em consideração moradias sem condições de serem habitadas, dada a precariedade das construções. De acordo com o censo de 2010 do IBGE, o déficit total na Bahia era de 551.133 domicílios residenciais, sendo 67% no meio urbano e 33% no rural. A inadequação habitacional reflete problemas na qualidade das habitações em torno. Cerca de 54% das habitações baianas são inadequadas. Se enquadram na inadequação habitacional edificações que não possuem um ou mais serviços de infraestrutura básica, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, coleta de lixo, adensamento excessivo e ausência de sanitário interno. Em Salvador, aproximadamente 19,46%, ou seja, um quinto dos domicílios, são inadequados. Em toda a Bahia, esse número chega a mais de 39%. Essa porcentagem da capital baiana representa quase 210 mil domicílios urbanos. Existem algumas situações de regularização fundiária no estado. Entre os anos de 2013 e 2014, o governo do estado entregou algumas unidades habitacionais para famílias de baixa renda, todas em Salvador, sendo beneficiadas 54 famílias na ocupação Quilombo Guerreiraninha, 19 famílias da ocupação Escola Nossa Senhora da Penha e 74 da ocupação Gal Costa. Os principais entraves da regularização fundiária na Bahia são a ausência da cultura de regularização fundiária, a imprecisão na descrição das terras no registro de imóveis e imprecisão de tamanho, a incipiência de legislação municipal específica, a ausência de estrutura física e técnica e de macroplanejamento acerca da temática, além da existência de diferentes secretarias de governo para a política de regularização fundiária. Em Salvador, o Plano ERHAB levantou as principais questões sobre a regularização fundiária, que consiste na necessidade dela existir, na construção de equipamentos de lazer comunitários e na implantação de serviços públicos nos empreendimentos de habitação de interesse social e no programa Minha Casa Minha Vida. Os aglomerados subnormais são definidos por conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado até o período recente terreno de propriedade alheia, sendo pública ou particular, e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. Em Salvador, são cerca de 242 aglomerados, totalizando 275.593 domicílios nesta situação, que representam 882.204 moradores. Segundo a estimativa da SEDUR, feita em 2013, neste ano de 2021, teríamos no estado da Bahia um déficit urbano de 385.130 domicílios, rural de 192.607 e um total de 577.737 residências. O programa Minha Casa Minha Vida entregou em Salvador e região metropolitana, em 2014, 24.185 unidades habitacionais e 34.150 ainda estavam em andamento. Na Bahia foram contratadas 177.554 unidades, sendo entregues apenas 40% naquele ano. Neste panorama, a assistência técnica surge como ferramenta de transformações. Entre suas ações, destacamos que através delas é promover serviço para quem precisa e não pode contratar, atender a demanda onde ela está, custear serviço técnico fora do valor de construção, enfrentar o preconceito da categoria por parte das comunidades, tornar a arquitetura promotora de qualidade de vida. Dessa forma, devemos refletir para quem projetamos. Assim, trazemos a Lei da Assistência Técnica Gratuita. Direcionada a famílias com renda de até 3 salários mínimos, surgiu há 10 anos com o intuito de auxiliar a produção de espaços correspondentes à autoconstrução e à autogestão, facilitando o acesso aos serviços prestados por profissionais da área de arquitetura e urbanismo. Aqui consideramos também a política municipal de habitação, trazendo esquemas de grupos no Brasil que se mostram efetivos ao envolver a comunidade e assistência técnica.
São priorizados processos de autoconstrução e autogestão no enfrentamento das questões relacionadas à moradia. Trabalhar junto à comunidade nesse sentido é imprescindível. O esquema mostra o funcionamento desses técnicos e os moradores na execução de projetos reais a seus territórios. Nesse sentido, processos colaborativos podemos apoiar as comunidades na transformação de seus territórios. Entendê-los de perto ajuda a enxergar o que a assistência técnica, juntamente aos moradores, podem fazer a seus espaços. É importante promover o apoio técnico a processos participativos que geram a produção autônoma do espaço habitado ou urbano. Agora, vamos apresentar um pouco sobre os escritórios populares de Salvador. Estes locais têm atuado em um papel muito importante para atender os moradores de bairros populares e periféricos, justamente para suprir a falta de técnicos da área de construção, como arquitetura e engenharia nesses locais da cidade. Hoje, muitas famílias seguem desassistidas, erguendo reformas do jeito que podem, mas poucas sabem que a população precisa usufruir do seu direito da cidade, conforme a Lei 1188/2008. Ou seja, a Lei da Assistência Técnica Gratuita. A seguir, iremos apresentar exemplos que apoiam o desenvolvimento de novas ideias e formas de usufruir a cidade de Salvador, construir espaços saudáveis, seguros e resilientes, além também de sustentáveis. Entre eles, apresentaremos o Viva Arquitetura Popular, o Memorar e também o Escritório Público de Salvador. O Viva Arquitetura Popular hoje foca na contribuição para cidades mais saudáveis, justas e sustentáveis através de seus projetos. A arquiteta e urbanista baiana Késia Damasio é responsável pelo Viva. Ela também é formada pela Assistência Técnica Habitação e Direito à Cidade da UFBA, e hoje ela atua como empreendedora social e foca também na economia colaborativa e negócios de impacto. Sua atuação ocorre desde 2017, e ela é voltada para habitações populares e sociais. Seu objetivo é ampliar acesso de famílias de baixa renda a uma habitação digna, segura, saudável, econômica, resiliente e autossustentável. O Viva Popular também tem responsabilidade com o meio ambiente e com todas as habitações que impactam sobre ele. E nesse contexto, da cidade de Salvador, o papel do Viva Arquitetura Popular é assessorar as camadas populares e periféricas, atendendo serviços de arquitetura que aliam qualidade e praticidade, além, é claro, de custos acessíveis. Ou seja, o Viva Arquitetura Popular se preocupa em auxiliar populações de baixa renda em suas construções, reformas e adaptações. Além disso, busca transformar habitações comuns em modelos mais econômicos, resilientes e autossustentáveis, para tornar a construção da cidade mais justa e saudável. Um dos diferenciais do Viva é por ser uma startup social de impacto socioambiental, o que indica uma forma interessante e diferente de atuar na assistência técnica. Juntamente com o escritório Memorar, ambos ofertam mentorias em grupo ou individual, para aperfeiçoar os profissionais e prepará-los para atender demandas que sempre estiveram presentes em nossas cidades, mas que hoje poucos atendem. São mentorias que ajudam a criar modelos de novos negócios que são possíveis para tornar o preço de serviços mais baratos e acessíveis para a população, desenvolvendo nesse sentido novos nichos para escritórios populares. Apresentamos agora o Escritório Popular Memorar, cujo responsável é o arquiteto e urbanista Celivan Góes, especialista em assistência técnica, habitação e direito à cidade pela UFBA. A Memorar, Escritório Popular de Arquitetura e Construção, é um negócio de impacto social criado em 2016 com o nome Guita Arquitetura para tornar os serviços técnicos de construção civil mais qualificados para quem mais precisa em Salvador, objetivando a melhoria das condições de habitação e diminuindo a geração de resíduos sólidos de construção. No início de 2017, o negócio mudou de nome para Memorar. Um dos pontos fortes do escritório é o Memorar Lab, que é o departamento independente da Memorar, sendo responsável pelo desenvolvimento de novos serviços, produtos, conteúdos para as redes sociais e ofertar os cursos online e presenciais para estudantes e profissionais interessados. Além disso, é uma iniciativa da Memorar em parceria com a ONG Grupo Siloé de levantar conhecimento técnico sobre construção civil para a população de baixa renda, melhorando a qualidade das obras de autoconstrução, diminuindo seu desperdício e promovendo o surgimento de novas iniciativas e negócios de impacto social. Nossa estratégia de divulgação está nas redes sociais, Instagram e Facebook principalmente, e panfletagem, sendo que panfletagem, em virtude da pandemia, está paralisada. Eu também tenho parceria com uma ONG, no bairro do Lobato, onde eu utilizo o espaço físico para prestar serviço à comunidade. Alguns gratuitos e outros são pagos, mas eu não trabalho diretamente com movimentos sociais como o MST ou algo relacionado a esse tipo. Então, geralmente faço parcerias com ou uma organização tipo Associação de Moradores ou com ONG, onde eu troco serviço pelo uso do espaço físico. Tem que ser uma troca de mão. Aqui tem duas metodologias, três na verdade, uma para os cursos, uma para atendimento ao cliente, e outra para a questão da divulgação. Então, a questão de divulgação é bem orgânico, é o contato direto, é algo assim que não tem um esquema. Já a parte de capacitação profissional, eu tenho dois cursos, a mentoria, que é um curso de 3 meses, e o curso de 1 dia, onde o foco do curso de 1 dia é uma matéria expositiva, são 8 horas de capacitação, uma metodologia de palestra, onde há a possibilidade dos alunos interagirem durante o curso, tirando dúvidas, e ao final uma reunião para tirar dúvidas finais. Já a mentoria é um pouco diferente, além de ter, são vários mini cursos, vários sábados de 3 horas, onde os alunos podem fazer algumas perguntas durante a capacitação, e uma vez no mês, cada um tem direito a uma reunião de até 1 hora, onde essa uma hora vai tirar dúvidas para que ele monte o próprio escritório. Então é uma mentoria mais focada no indivíduo,
onde ele não só vai tirar dúvidas da aula, mas também vai trazer dúvidas do próprio trabalho que está desenvolvendo na cidade dele, né? Então, desde que a gente criou esse curso, já foram mais de 20 profissionais capacitados, só no curso da mentoria, e um pouco mais de 30 nos mini cursos. Ver os moradores no processo construtivo, isso não é possível, porque eu vou te explicar porque não é possível essa questão de envolver, né, a comunidade. O processo de mutirão, né, ele é interessante no sentido como você trabalha com uma comunidade que ela é classe E. O que é a classe E? É aquelas pessoas que ganham até um salário mínimo. São pessoas muito pobres, então muitas vezes elas mesmas constroem os seus barracos, né, ou suas casas. E as pessoas de classe D são pessoas que ganham um salário, até um salário e meio, às vezes depende da família até 2 salários. Essas pessoas trabalham, essas pessoas não têm tempo para participar de mutirão, a não ser que seja tipo bater uma laje no fim de semana para ajudar o vizinho, né? A dificuldade é mais as pessoas entenderem, né, qual é o papel do arquiteto e do engenheiro, né, porque muitas vezes eles querem a obra já pronta, né? Então pagar primeiro pelo trabalho intelectual, de fazer o planejamento da obra, de acompanhar aquela obra. Então existe aí uma resistência, né, sobre isso, mas nem tanto assim. Eu acho que a resistência maior envolve mais a legislação, né? Então muitas pessoas elas se incomodam muito em ter que obedecer à legislação. Então obedecer o recuo de 1,5 m para abrir uma janela, né, obedecer a questão de não usar a calçada para fazer escada, não ocupar o lote inteiro para construir. Então a questão de legislação é bem complicado, né, lidar com as pessoas e explicar para elas que existe toda essa legislação. Acho que isso é normal, mas no início demorou um pouco para engrenar, mas hoje está tendo uma boa procura, né, não só daqui de Salvador, mas também de cidades da região metropolitana, como Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, né, e as pessoas, não só, que eu vejo mais hoje, não apenas pessoas de classe D, mas principalmente pessoas de classe C e classe B, né, estão começando a se interessar muito pelo escritório e nos acham hoje mais pelo site do que pelo Instagram, né. Então, ultimamente eu até parei um pouco aqui a divulgação, porque eu já cheguei na minha demanda máxima de... Agora, nós vamos falar do Escritório Público, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, a CEINFRA, da Prefeitura Municipal. O escritório faz parte da Coordenadoria de Habitação e conta com profissionais da arquitetura, do urbanismo, engenharia civil e da assistência social. Todos esses profissionais trabalham em conjunto e oferecem os serviços ofertados pelo Escritório Público. O objetivo é a prestação da assistência técnica gratuita em arquitetura, urbanismo e engenharia na elaboração da unidade habitacional e seu entorno, diminuindo o déficit qualitativo nas habitações de interesse social em Salvador. O escritório tem uma atuação desde 2001 dentro da Prefeitura de Salvador e, após a Lei de Assistência Técnica em 2008, se estruturou ainda mais para oferecer seus serviços. Dentre os serviços, existe a elaboração de projetos de arquitetura e complementares da habitação de interesse social e habitação popular. Existe também a adequação aos pedidos de regularização da habitação às exigências da legislação urbanística do município, o encaminhamento e o acompanhamento dos requerentes junto aos órgãos competentes para emissão de documentação com o objetivo de regularizar a propriedade e a construção. Também o atendimento e o fornecimento ao público de dados e peças técnicas solicitados por órgãos e entidades municipais, estaduais e federais, de acordo com a natureza do pedido, além da elaboração de cadastros de imóveis para fins de regularização da posse ou propriedade, e ainda do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, referente aos projetos a serem elaborados pelo setor de orientação técnica e elaboração. Todos esses serviços existem para contribuir para a diminuição do número de construções irregulares da capital baiana. É importante salientar que o quadro de profissionais também envolve estudantes e acaba funcionando como um ateliê escola, onde os graduandos também se envolvem no processo de elaboração de projetos e de contato com clientes. E nesse sentido, eu, Carmélia, que estou apresentando o Escritório Público, vou dar meu depoimento explicando um pouco pela parte de dentro como se funciona o Escritório Público. Dentro do escritório e atuando, né, como uma profissional, eu me vi muito desafiada. A gente já atua como profissional, a gente faz a vistoria, tem um contato com o imóvel, tem um contato com o requerente, depois tem o processo do escritório, elaboração de projeto, ou então, né, a realização do desenho das peças gráficas que são necessárias para atender a necessidade do cliente. E a partir daí, os estudantes são conduzidos, né, pelos chefes do setor, mas eles têm uma autonomia para dar continuidade ao processo e para conduzir todo o que vejo como um grande desafio da assistência técnica de antemão dentro do escritório público. A gente consegue observar é que mesmo sem a grande divulgação, já existe uma demanda muito grande que o setor não consegue absorver. Eu lembro que teve uma época que o escritório ganhou até um prêmio do Fórum Habitacional Brasileiro, e a gente teve uma repercussão muito grande. Tiveram entrevistas nos jornais locais, e a gente começou a ver que isso repercutiu nas pessoas procurando ainda mais o escritório. Por um lado, é maravilhoso, mas por outro, existiu uma alta demanda que não conseguiu ser absorvida pelo setor. Não só pelo quadro técnico, que não é muito grande, mas também pela estrutura física. Quantidade de computadores, disponibilidade para visitas, porque tem que ter carro para as vistorias. Então, assim, falta uma estrutura para que isso seja ampliado. É muito gratificante, você percebe um resultado, no entanto, precisa de uma estrutura para isso acontecer. Sem falar que o escritório público ele tem um objetivo de fazer a prestação do serviço para a elaboração de projetos, a parte técnica inicial. O pós, né, o pós-obra, como é que isso se desdobra mais à frente, isso não é acompanhado. Então, ainda tem também o que se melhorar, como melhorar. Então, ainda é um percurso a se caminhar e a gente ainda precisa saber como solucionar.
Para finalizar, trazemos orientações que indicam como os grupos sociais ou moradores de comunidades e periferias podem chegar até as iniciativas populares da cidade de Salvador. O primeiro passo poderá partir dos responsáveis dos escritórios, mas também poderá ser por meio dos grupos populares e dos moradores. Para ser atendido, precisa ter uma renda de até 3 salários mínimos. Além disso, alguns critérios de acordo com a área construída são considerados. O segundo passo é esse trabalho com a ATS. Os profissionais de assistência técnica se mostram disponíveis para atender a população de baixa renda e suas urgências. Terceiro passo. Após o entendimento do problema e da definição de soluções para as demandas, o técnico de ATIS apoia na elaboração de projetos de atendimento ao morador e ou grupo. O último passo é a articulação da autogestão e autoconstrução com os moradores e movimentos sociais de acordo com os projetos. Apesar dos escritórios populares serem ainda pouco conhecidos, se torna uma das formas de atender e apoiar não apenas famílias, mas também grupos sociais. Nesse sentido, uma comunidade que se apoia poderá procurar apoio às iniciativas populares para o acompanhamento de seus territórios. Além disso, possibilita dar autonomia aos moradores, auxiliando na execução dos projetos e mobilizar mutirões com a comunidade. Reforçamos as iniciativas populares existentes em Salvador. Apesar de serem recentes e terem um público-alvo misto, são grupos que se dispõem a fazer a lei da assistência técnica acontecer. É importante criarmos redes com essas iniciativas e entender como seus trabalhos, juntamente à comunidade, podem apoiar e criar uma cidade digna e justa. Uma cidade para todos.